Você já se perguntou por que é que Jesus diz que o reino dos céus é das crianças? O evangelho deste sábado, que é um evangelho muito breve, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Uma passagem muito breve, mas muito bonita, onde nós vemos a relação de Jesus com as crianças. Levam crianças até Jesus para que ele imponha as mãos sobre elas e faça por elas uma oração. Só esse início já é uma lição, uma mensagem para nós. Aquelas crianças provavelmente não poderiam ir até Jesus por si mesmas. Precisavam que alguém as levasse até Jesus. Uma mensagem para os pais, para os padrinhos, para os catequistas, também as professoras, os professores, para nós padres. Nós temos a missão, cada um de acordo com a sua vocação, nós temos a missão de encaminhar as pessoas para Jesus. Essa é a missão dos pais, dar a seus filhos uma boa formação cristã. Essa é a vocação também que assumem os padrinhos, cooperarem com os pais para que a graça do batismo possa frutificar na vida de seus afilhados. E assim, cada um de nós, em nossa vida, nós temos pessoas que, para que elas cheguem até Jesus, elas precisam de nós. É nossa missão levar essas pessoas até Jesus. Mas logo depois, o Evangelho nos mostra uma atitude totalmente contrária. Os apóstolos repreendem as crianças. De alguma forma, querem impedir que as crianças cheguem até Jesus. Talvez porque já estavam cansados, talvez por causa da algazarra que as crianças fazem, mas a reflexão que nós fazemos é mais profunda. Muitas vezes nós também, se por um lado há pessoas que precisamos conduzir até Jesus, existe também o perigo de nós impedirmos que as pessoas encontrem Jesus. Podemos fazer isso com o nosso contra-testemunho, quando nós não cumprimos com a nossa missão, quando nós desempenhamos mal aquilo que nos é pedido. Por exemplo, se nós servimos na igreja, em nossa comunidade, a forma como nós acolhemos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, pode fazer com que a pessoa se aproxime mais de Jesus ou que ela se afaste de vez. É claro que ninguém deveria se afastar de Deus, se afastar da igreja pelo comportamento, pela atitude de alguém que está servindo na igreja. Mas infelizmente isso acontece. Muitas pessoas já vêm à igreja feridas, com tantas situações difíceis que enfrentam e esperam encontrar na casa de Deus um ambiente de acolhimento, pessoas que as acolham. Então, se nós tratamos mal, não acolhemos bem uma pessoa que se aproxima da igreja, nós podemos fazer com que essa pessoa se afaste, mais ou menos a atitude dos apóstolos. E qual foi a resposta de Jesus? Diante da atitude dos apóstolos, Jesus ficou indignado e disse para os apóstolos: deixem que as crianças venham a mim e não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. Jesus, no Evangelho, mostra um amor especial pelas crianças. Provavelmente é pela inocência, pela candura, pela pureza do coração das crianças, pela simplicidade, pela sinceridade, tudo isso encantava o coração de Jesus. Mas Jesus, através das crianças, quer nos ensinar como que nós devemos agir com relação a Deus. Quando Jesus diz que o reino dos céus é das crianças e daqueles que se fazem semelhantes às crianças, Jesus não quer que nós tenhamos atitudes infantis. Quantas vezes o que nos falta é exatamente maturidade. Mas Jesus deseja que nós tenhamos com relação a Deus, com relação à nossa vida de fé, à nossa vida espiritual, aquelas atitudes que as crianças têm naturalmente. E talvez a principal atitude, o principal exemplo que nós podemos ver nas crianças é a capacidade
que a criança tem de reconhecer a dependência que ela tem de outras pessoas. A criança sabe que depende e ela reconhece. E, por um lado, a criança depende, ela sabe que ela depende e ela confia. Se a gente fala para uma criança, mais ou menos assim, se aparecer aqui um ladrão ou aparecer algo que te coloca em perigo, a criança não tem medo, porque ela diz assim: eu chamo a minha mãe, eu chamo o meu pai. A criança sabe que ela não se protege desses perigos, mas ela sabe que existe alguém que as protege, ela confia. E confia exatamente porque ela reconhece que ela não pode sozinha se proteger, se depender, nem sequer de alguma forma viver. Precisamos ter essa consciência. Talvez algo que nos impeça muito de crescer na fé, na santidade, na vida espiritual, é pensarmos que somos autossuficientes, que podemos fazer tudo por nós mesmos. E não podemos. Jesus já nos disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos então aprender das crianças essa dependência. Alguém que nos deixou um grande exemplo dessa espiritualidade foi Santa Teresinha, que desenvolveu um caminho de santidade que ela chamava infância espiritual ou pequena via. Ser crianças nos braços de Deus, reconhecer em Deus o nosso Pai, reconhecer a dependência que temos dele e confiar plenamente no amor, no cuidado que Deus tem para com cada um de nós. E o Evangelho termina dizendo que Jesus então impunha as mãos sobre as crianças. As pessoas que levaram as crianças a Jesus não foram decepcionadas. Jesus as ouviu. Jesus impôs as mãos sobre as crianças. Talvez nós também precisamos pedir a Jesus essa graça, que Ele imponha sobre nós as suas mãos. E impor as mãos significa reconhecer que estamos sob a proteção de Deus. Quando Jesus impõe as suas mãos sobre nós, Ele está dizendo que nós pertencemos a Ele, que Ele cuida de nós. Portanto, diante desse Evangelho, peçamos a Jesus que nós sejamos instrumentos para conduzir as pessoas a Ele, que nós jamais sejamos impedimento para que as pessoas cheguem até Jesus, que nós tenhamos um coração simples, humilde e confiante de uma criança e que nós supliquemos sempre que Jesus imponha sobre nós as suas mãos, nos abençoe, nos proteja, nos cubra com o seu amor e com a sua misericórdia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.